Mateus, abra comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Eu ia começar a falar sobre abandono, mas eu vou começar a falar sobre esfriamento, que também é uma consequência de um abandono. Mas eu vou falar sobre esfriamento. Não sei porque é começo de ano, talvez seja porque a gente está caminhando. Queridos amigos, que esse ano que terminou e esse ano que iniciou, é bom a gente falar sobre sentimentos. Evangelho de Mateus capítulo 24 e 12. Irmãos, em cima disso aqui, a qual o Espírito tem trazido no meu coração, vem muito sobre o que amamos. Então, o que eu quero hoje compartilhar com você é para a gente entender e não passar um ano todo vivendo uma sensação emocional com Jesus. Sabe, para a gente entender como a gente está lidando com esse sentimento que a gente diz, eu te amo, Jesus, mas parece que esse te amo tem força na igreja. Eu te amo, Jesus, quando a coisa está dando tudo certo, a gente ama Jesus. Aí quando o sapato aperta, a gente diz, até aqui, Senhor, o Senhor não vai fazer mais nada. Então assim, eu queria hoje conversar sobre isso, porque a gente é muito bom para denunciar o sentimento que temos por Cristo quando está tudo de acordo com a nossa vontade. Mas a gente, querendo ou não, esse ano que findou e esse ano que está chegando, a gente passa o ano todo se inclinando àquilo que mais amamos, amém? Amém, irmãos? A gente passa o ano todo, na verdade, você passou o ano todo denunciando aquilo que realmente você amava. A gente, na verdade, a gente se envolve, a gente se compromete, a gente se responsabiliza, a gente se inclina, a gente se dedica realmente àquilo que a gente ama. Isso é fato. Mesmo que a gente não fale, a gente sempre vai denunciar por meio da nossa atitude, do nosso comportamento, da nossa direção, da nossa gestão, aquilo que mais gostamos de fazer. Então a gente passa o ano todo declarando o amor silencioso através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. E às vezes aquilo que falamos não condiz com aquilo que estamos fazendo, em partes. E Deus tem trazido no meu coração algo muito interessante. Deus tem falado no meu coração sobre o amor abandonado, não é esquecimento. Não está falando de uma coisa que foi esquecida. O amor abandonado e o amor que esfria. Ou seja, o amor que esfria é o que estava quente e começou a entrar num processo de esfriamento. Ou seja, é como um morno. O morno não é frio ficando quente, o frio ficando morno. É quente ficando morno. O amor esfriado é o amor que está tenso e daqui a pouco ele começa a esfriar por diversas coisas. Deus tem colocado no meu coração sobre o abandono do primeiro amor e sobre o amor que esfria. Quando eu me pego lendo, queridos, a respeito do abandonar o primeiro amor e do amor que esfria, eu penso aonde eu estou em Deus com amor. Ou seja, se é que dá para botar título que eu tenho um sentimento por Ele. Se o meu sentimento por Ele não é inconveniente. Isso é muito interessante, a gente saber que tipo de sentimento estamos tendo com Ele. Porque se a partir de hoje Deus se silenciar, o teu sentimento continua o mesmo? É uma pergunta retórica, para comigo. Se Deus não te responder mais agora, até o último dia da tua vida, você vai continuar o mesmo? Fiel e permanente? É uma pergunta interessante a gente fazer para nós mesmos. E se Deus estender o silêncio esse ano todo e não falar com a gente? E se Deus permitir que a gente passe anos sem que Ele diga um ar, você vai continuar na mesma intensidade com Ele? É interessante a gente fazer essa pergunta para saber onde estamos sentimental com Ele. Então, Mateus capítulo 24, 12, queridos amigos, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfria. Eu separei isso aqui para conversar sobre isso. Sobre aonde acontece, para mim, assim, a base, não de abandono, mas também de abandono, mas base de um esfriamento vem de uma obediência que é seletiva. Hoje eu quero obedecer a Deus, amanhã eu não quero. Isso já é denúncia de esfriamento. Já é denúncia, isso é base. Aonde o amor também começa a ser, aonde o amor começa a ficar, aonde o amor começa a entrar no processo de esfriar. Olha que interessante, porque quando a gente ama Jesus, no primeiro amor, nós não temos defesas, nem justificativa. A gente se entrega sem garantia. Mas com o tempo a gente acaba ficando espiritualmente e teologicamente mais refinado. E agora a gente levanta a justificativa. Olha só, em vez de nós sacrificar a nossa maneira humana de pensar, a gente quer convencer a Deus a abençoar a nossa maneira humana de viver.
Não é assim? A gente parece que convencer Deus que o que nós temos de plano é melhor do que o plano que Ele tem para a gente. A gente esquece do provérbio que Deus diz que Ele vai avaliar o espírito, ou seja, os planos podem lhe parecer bom. Ele não está descartando, Ele diz: a ideia é boa, mas no final o resultado não será agradável para aquilo que eu tenho para você. Olha que interessante a gente pensar isso. Ao invés de nós pararmos e sacrificar a nossa maneira humana de pensar, a gente encontra uma dificuldade, porque a gente quer convencer Deus a abençoar a nossa maneira humana de viver. Então a gente vem para a igreja diversas vezes lutar para dizer que Deus está errado e nós estamos certos. Você está comigo aqui, irmão? É muito difícil, em partes, entendermos isso. Porque quando a gente entende que estamos inseridos em um propósito, não tem a ver mais com a tua vontade, tem a ver com a tua rendição. Ou seja, eu me rendo a Ele agora, e Ele vai atuar dentro de mim com a sua vontade, vai escrever dentro do meu coração o seu propósito. Eu ando numa palavra que Ele disse, não naquilo que eu quero. Então Ele não está descartando as minhas ideias, Ele vai avaliar as minhas ideias. Vamos dizer assim que Deus vai passar para um resumo toda a ideia boa que eu tenho. E boa parte do esfriamento seja isso. Então o amor abandonado, ele ainda grita, já o amor que esfriou, ele argumenta. E aonde quando o amor esfria, quando ele já vira história, já se tornou passado. Quando o amor vira história, já se tornou passado. Por isso que eu disse que saudade é um lugar perigoso, é uma coisa que você não tem mais. Quer construir isso com você. Não use muito a palavra saudade, porque saudade é uma coisa que não existe mais, irmão. Não fique sempre ferido com a expectativa e a esperança saudável naquilo que é novo. Porque saudade é a ausência daquilo que você não tem mais dentro de você. A gente diz assim: aquele tempo era bom, ó. Quando o amor vira história, já é passado. Não, o amor de Cristo que você tem, ele não esfria. Quando ele esfria, ele conta histórias. Não, ele é vivo. Ele está aqui. Amém? Ele aquece o nosso coração. Esse é o amor de Deus. O coração aprende a viver de memórias espirituais, é verdade, a gente conta história. Quando estamos no esfriamento, quando a gente já está esfriado, a gente só conta história. Como era bom quando a igreja era lá pequenininha. Coisa boa, fogo. Nossa, coisa besta, olha só, todo mundo se amava. Era, acho que meio obrigado, porque era muito pequeno. Você está aqui comigo, irmão? O amor, ele não se perde na crise, mas nessa continuidade sem fogo. Eu coloquei algo aqui interessante. O primeiro amor, ele nasce quando a gente sabe pouco e temos pouco o direito de se proteger. Quando a vontade humana não foi ainda treinada para negociar com Deus. Olha como é bom o primeiro amor. Em partes, esse esfriamento é porque a gente agora aprendeu a se defender. Criamos justificativas para chegar diante de Deus. Irmão, isso aqui é muito interessante que eu vou falar para você. Presta bem atenção. Algo que Deus tem trazido muito forte no meu coração, sobre a questão do esfriamento do amor. Quando o amor está esfriado em nós, ele já é um instrumento em nossa mão. Lembra? O amor que busca os seus próprios interesses, quem lembra? Sempre? Lembra? O verdadeiro amor não procura interesse. Olha só, quando o amor vira um instrumento na minha mão, ele já não aquece. Quando o instrumento que você usa, ele perder a utilidade, você já deixa de lado. Aonde que o amor vira um instrumento? Quando eu vou usando de caridade até adquirir aquilo que eu quero. Isso é amor instrumentalizado na tua mão. Você só usa, querido, também da caridade, da piedade, do amor até alcançar o que quer. O amor, ele não perde a utilidade, ele perde a essência. Por quê? Porque ele é usado, querido, também por um período de tempo na tua vida, aí depois você descarta. Esse já é um lugar mesmo onde o amor já está esfriado, irmão. Esse já é uma denúncia de esfriamento. E quando a gente está bem esfriado, ou seja, quando a gente está nesse esfriamento, a graça ela já está, como se diz, estabilizada na nossa vida. O Evangelho deixa de nos lançar a um lugar de risco, de uma obediência diária. Lembra? A palavra de Deus deixa bem claro sobre que aquele que me ama obedece, lembra? Obediência é denúncia de amor. Falta de obediência é abandono de amor. Não tem outra palavra, irmão, é isso. Obediência é denúncia de amor. Falta de obediência, queridos amigos, é abandono do amor. O que faz o amor esfriar, queridos? O amor esfria e quando você tem o verdadeiro amor de Cristo, ele não mata totalmente o homem. Ou seja, a velha criatura. Acho que foi num culto aqui que eu falei sobre o ouvinte moderno.
a gente preserva áreas da nossa vida que não foram crucificadas. E qual é o perigo de preservar áreas da nossa vida que não foram crucificadas pelo verdadeiro amor? Querendo ou não, de um tempo que vai passando, ela vai tomando o controle novamente da nossa vida. Então, o verdadeiro amor, quando não te leva a um lugar de rendição, ou seja, de entrega total, queridos amigos, você entra nesse processo de esfriamento. E esse velho homem, queridos, ele não foi morto por completo, por isso que ele ressurge, às vezes, do nada. E ele, queridos, ressurgindo do nada, amém, ele vai exigir o que? O controle e o conforto. Esse é o amor esfriado. É aquele eu que não foi morto totalmente quando foi encontrado pelo amor verdadeiro. O amor esfria quando a verdade começa a exigir o posicionamento. Olha só, olha que interessante isso. Quando o amor a mim está em processo, ele está frio, está esfriando, porque ele vai exigir de nós um posicionamento. Todas as vezes que você se coloca diante de Deus, se você se coloca diante da palavra, Deus exige de você uma posição. Essa é uma denúncia de amor, a sua obediência, ou seja, aquilo que Ele quer. Então, o amor esfria porque ele vai exigir um posicionamento. Sabe o que é interessante, queridos? O amor verdadeiro, ele não perde força, ele não perde o sentimento. Ele é deixado pelo excesso de custo. Está custando muito, pastor, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Então ele não é abandonado por falta de sentimento e de força, ele é abandonado pelo excesso de custo. Está custando muito caro ser um homem de Deus. Está custando muito caro ser uma pessoa de Deus, pastor. Ser uma mulher de Deus. Então é pelo excesso de custo que o amor esfria. Não por causa da força que ele tem, que ele não tem. Ele não perde força, ele é abandonado, ele é deixado. E o abandono que me pegou, o abandono é consciente, irmão. Porque aquilo que antes nós nos maravilhávamos, ou seja, a gente se encantava, agora se torna comum. Sabe aonde o amor está frio? Quando a gente tem um dia para amar Deus. Quem está aqui comigo? Está aqui comigo, irmão? Está aqui comigo? Tem um dia que a gente ama a Deus. Qual dia? Dia dos cultos. Dia dos cultos é dia de amar a Deus. Esse já é um lugar de esfriamento. Parece que tem um dia especial para a gente amar o Senhor. E quando é esse dia? Domingo à noite, pastor, quando o louvor ajuda a empurrar o sentimento que eu tenho por ele. Porque fora isso, eu não consigo amar se não for dentro de 4 paredes chamado igreja. Já é um lugar de esfriamento. Teu amor é por conveniência, não por propósito. É muito perigoso isso, irmãos. Porque querendo ou não, a gente passa o ano todo, amém? Demonstrando e revelando aquilo que amamos, aquilo que realmente gostamos, se inclinando realmente aquilo que adoramos. O amor ele esfria quando Cristo deixa de ser o centro e passa a ser o mediador funcional. Eu coloquei aqui. O amor esfria quando o reino deixa de ser uma realidade presente e se torna a promessa futura. A gente fala de reino, fica só uma linguagem muito bonita. A gente esquece que o reino é agora. Nós esquecemos da palavra que Deus fala que o reino está, amém, dentro de vós, o reino já é agora. Então o amor ele vai esfriando por causa disso, porque a gente muitas vezes faz isso. Não faz do reino de Deus ser uma realidade presente. A gente faz que ele vire uma promessa futura. Se o reino não governa agora, o amor ele se torna opcional e negociável. Algo que eu aprendi, isso aqui é muito... Não é complexo, mas é verdade. É impossível o coração amar aquilo que não... É impossível o coração amar aquilo que ele consegue controlar. Olha só, isso me pegou, Jesus. Por quê? Porque o verdadeiro amor de Deus você não controla. Ou você se rende ou não se rende, irmão. Porque você não consegue amar a Deus pela metade. Ou vai ou não vai. Então o verdadeiro amor de Deus sobre nós... ele não é condicionado, queridos amigos, ele é incondicional. As nossas entregas é uma posição absoluta com Ele. Senhor, eu quero te amar. Quando a gente fala, Senhor, eu te amo de todo o coração, fica muito bonito na frase, mas no comportamento, na atitude, na consciência, não tem, amém, profundidade. A gente diz assim, Deus, eu te amo de todo o coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o entendimento. O verdadeiro amor de Deus, quando pega você perde totalmente o controle, o eixo central da tua vida, porque você constrói tudo ao redor de Jesus.
É quando você organiza a tua vida ao redor dele, da vontade dele, do querer dele, do desejo dele. Porque os sonhos de Deus são mais saudáveis do que os meus sonhos. Porque a vontade de Deus é maior do que a minha vontade. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os meus pensamentos. As minhas sensações não são uma definição de sentimento que eu tenho por Ele, não. É o meu posicionamento, mesmo que o amor se silencie. E às vezes nós estamos num lugar que é muito perigoso, estava construindo um tempo sobre isso. Sobre a paixão e amor, é diferente. A paixão tem a ver com estímulo, momento, ela precisa de algo para se entreter. O amor tem a ver com fidelidade, ele funciona na ausência, é fidelidade silenciosa. Já falei sobre isso. Casamento, vou falar aqui. Posso agora levantar aqui, não grava agora. Quando eu conheci a Déia, meu Deus do céu, eu queria ver a Déia, queria beijar ela, queria abraçar ela. Meu Deus, eu não tinha como explicar, não tinha erro, era euforia. Meu Deus, eu não via a hora de chegar para ir lá no ginásio, para beijar ela, não jogar você lá para beijar ela. Sentir o cheiro, estar junto, ó, a paixão te tira a razão. Já falei isso, cadê os jovens aqui? Esse paixão. Tu ama, não tem nada mais, está tudo perfeito. Mas a paixão, ela não tem controle. Ela vai funcionar no impulso daquilo que ela está sendo alimentada, do estímulo. Está aqui comigo, irmão? Está aqui comigo? Para você entender, quando tu está só apaixonado por Jesus, nem sabe que é amor. Ela precisa de barulho, eu falei aqui, a paixão precisa de barulho. Precisa de estímulos. Ela precisa, senão ela perde a razão da sua própria existência. Então a paixão, está apaixonado, que Deus pede, o cheiro, está junto, ó, a paixão, não tem, sabe? A mãe fala, ele fica bobo, eu amo, ó, que lindo, todo mundo diz que é feio, tu é lindo, meu amor. Tu é feio para ela nem saber o porquê, porque nesse momento agora, deixa aqui, vamos dar nossa contente. Já não existe feio nesse patamar, cara. Não tem esse negócio assim, tu não observa com os olhos naturais, assim, diz assim, ele é meio narigudo. Não, você não vê o nariz grande, você vê os olhos, a cor dos olhos, a pele, é isso aí, a paixão te tira totalmente a capacidade de ter a ideia central da pessoa, é isso aí que tu ama. Quem me conhece? Irmão, escuta aqui. A gente olha assim, meu Deus, como essa mulher está apaixonada por esse cara é muito feio. Quem já citou? Ou vice-versa, que o cara diz assim, meu Deus, que esse cara desse mulher, esse mulher é horrível. Fica esse paixão, irmão, não se explica. Não se explica, eu estou tentando construir para esse inteiro. Todo mundo só apaixonado por Jesus, acabou Jesus. Mas é bom a gente construir isso. Mas a paixão, ela precisa ser disciplinada pelo amor. O amor vem porque o amor dura no silêncio pela fidelidade. Pela uma palavra dita que não perde a sua força. Toda palavra dita na paixão perde força. Porque paixão, quando é dita sem essência. Amor é na convicção, na certeza. Ele se fundamenta numa palavra. Então a paixão, ela precisa entrar nas rédeas do amor. Amém, irmãos? Só pra gente, tá bom? Porque daqui a pouco, irmão, o que você tem com Jesus é só uma sensação religiosa. O que você tem com Jesus é só uma sensação religiosa. E aonde começa esse lugar de esfriamento é que a gente muitas vezes tem um diagnóstico completamente diferente do sofrimento. A gente acha que sofrimento é um erro de cálculo de Deus e não faz parte da história. A gente acha que é um deslize de Deus permitir, quando a gente não tem uma leitura que o sofrimento faz parte de uma maturidade, de um crescimento, de um aperfeiçoamento. Paixão não quer sofrer, amor sofre no silêncio. Lembra? Quem lembra do versículo? Me ajuda? 1 e 2 Coríntios. É o que? É 11 que fala lá. Sofre, que suporta e espera, não é? 13:7. O que ele faz? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Esse é o amor, não tem a ver com paixão. Sofre, crê, espera e suporta. Sofre na ausência da resposta. Ele crê por quê? Porque foi fundamentado na palavra verdadeira, num amor sacrificial naquela cruz. Ele espera por quê? Porque a palavra não volta vazia. Suporta por quê? Porque suportando num processo você vai amadurecendo, amém? O amor esfria quando a fé vai virando uma linguagem de autossuficiência. A gente fala de cruz sem morrer, de entrega sem se entregar, de reino sem submissão. A palavra deveria nos conduzir a algum lugar, mas ela é substituída. Eu botei aqui a respeito do sofrimento. O amor e a dor do custo. Amar é aceitar a possibilidade real da nossa dor. Porque mesmo doendo, meu amor por ele não muda. Porque eu não sou um cara que estou envolvido emocionalmente com ele. Não, estou andando num propósito. Amar é aceitar essa possibilidade de uma dor real. Eu coloquei antes, eu falei para você, o amor ele é abandonado. O amor foi abandonado. Não foi abandonado, ele foi rejeitado não por falta de sentimento, como eu disse antes, mas pelo excesso de custo. Abra comigo a palavra de Deus lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Eu acredito que esse primeiro amor, queridos, amém, ele não é emocional, ele é existencial. Por isso que eu gosto de um texto que está em Romanos, que fala assim, o que pode separar do amor de Deus? Do amor às coisas, você separa fácil. Sabe onde a gente começa a sabotar esse verdadeiro amor, ou abandonar o primeiro amor, que não é esquecimento? É que a gente não deixa de amar Jesus. A gente ama Jesus mais alguma coisa junto. Aí ele entra na área afetiva da nossa vida. A gente ama Jesus e mais alguma coisa. Como eu disse, o verdadeiro amor ele vai criar um atrito contra o mundo, contra a cultura. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz, não ameis o mundo. Ele já está dizendo, o mundo é uma oportunidade para ser amada, mas não ama. Porque o amor verdadeiro vai fazer você criar um atrito contra o mundo, contra aquilo que o mundo oferece. Mas em partes, queridos, acontece o abandono e o esfriamento. Sabe por quê? Porque as opções são boas. Se a fidelidade é real, você entende que o teu amor com ele não pode ser negociável. Todas as vezes que você negocia o amor de Deus por um momento, queridos, você nunca teve o amor de Deus. Que isso, pastor? Mas é verdade, irmão, não tem como. Porque é perfeito o amor dele. Olha só, irmão, quando você escuta que isso aqui é muito amargo. Porque quando ele fala na carta de Efésios, amém, ele coloca essa crítica, é interessante, porque ele fala das boas obras, tudo, mas agora ele entra no ponto central aqui. Ele está falando da igreja, ou seja, de um momento que vocês estão trabalhando, mas vocês não têm mais intimidade comigo. E a gente consegue fazer bastante coisa para Deus sem o coração aquecido. A gente consegue fazer obras para eles em ter intimidade com Ele. É interessante o que ele está dizendo aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Outra você, porém, tem isso. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Você deixou Ele. Jesus não disse que vocês me deixaram de crer. Ele disse que vocês só me deixaram. É quando ele não é mais o eixo central da nossa vida. Eu botei aqui, como eu disse antes, abandonar o primeiro amor não é deixar de amar Deus, é amar Deus e mais alguma coisa. É o abandono daquilo que é a prioridade.
Trocamos o amor de Deus por hábitos religiosos. Eu falei isso aqui, irmão. Sabe qual é o maior perigo que nós temos para esse tempo? É uma geração que vai fazer muita coisa legal para Deus sem se relacionar com Ele. É uma geração que vai trabalhar porque já dominou o roteiro religioso. E fala muita coisa legal, mas sem nunca ter passado um momento de silêncio com Deus. Eu estava falando só para o perigo de hoje, são as mensagens, queridos, que nós estamos ouvindo. Escuta, não existe uma agora, já está vendo, estamos roubando o poder da criatividade. Esses aplicativos roubam o poder de criatividade. Ninguém quer pensar, pensar dói. Eu não quero mais pensar. Sabe por quê? Não tem mais palavra que nasce do silêncio, do joelho no chão. Não, é de um aplicativo. Não tem palavras que nascem de experiência. Nasce de um pouquinho daqui, um pouco de lá. É um retalho de um monte de coisa. Tudo muito bonito, mas não tem profundidade. Eu estava falando esses tempos, eu falo aqui para você, irmão, temos que cuidar muito disso. Porque agora a gente não sabe qual é a mensagem que nasce de um silêncio, de um lugar secreto. A gente não entende mais. Sabe por quê? Porque o amor já esfriou, o roteiro já foi domesticado, a teologia já é mais refinadinha. Quando eu me deparo com isso, eu me deparo logo mais embaixo assim, lembra de onde caiu, irmão, a ameaça de Deus sobre nós, nossa ameaça. Como que ele ameaça? Ele ameaça com lembrança. Nossa, arrebenta com a gente. Agora ele diz assim, lembra de onde você caiu. Olha só, a ameaça de Jesus é com lembrança, claro, porque lembra do início. Porque o início não tinha repertório, tinha só entrega. Está comigo aqui, irmão? No início só tinha um coração que queria Deus. No início a gente não passava muito em frente do espelho, se arrumando para a igreja, a gente saía. Não passava nem maquiagem, porque nós sabíamos que era dia que a gente, meu Deus do céu, eu quero Deus. Hoje a gente decide quando a gente vai chorar. Está comigo aqui? Hoje eu não vou botar maquiagem, hoje eu vou me entregar. É assim, irmão. É assim. Quando ele fala de lembrar, eu acho muito interessante, porque quando ele fala assim de lembrar nos faz olhar para onde éramos, sem defesa. Lembrar faz a gente olhar para um lugar que o nosso coração não tinha um protocolo de oração. Lembrar faz a gente olhar que os cultos terminavam e o nosso coração ia para casa e me chama. Nós não dominávamos o roteiro do pastor. Todo culto era uma expectativa daquilo que o Espírito ia fazer, porque a rendição era verdadeira, não era protocolada, não era ensaiada. Eu falei aqui, não sei quem mandou para mim uma mensagem, foi baixo, eu pegou pesado, você falou que Deus conhece as nossas lágrimas ensaiadas. Eu falei, claro que conhece. Deus conhece as nossas lágrimas ensaiadas. Choro, para mim, só funciona depois. Como? Porque depois do choro é o posicionamento, é a resposta. Lágrima é a expressão de sentimento. Deus trouxe no meu coração, Jesus, eu falo porque eu vivi isso. Deus trouxe no meu coração, Israel, não adianta. Você pode se derramar diante de mim. Mas eu quero que você se ponha de pé. Porque é nesse momento que você me responde. Quando você para de chorar e se posiciona. Então quando ele fala isso, quando Jesus fala isso, fala sobre a memória de um arrependimento. O chamado não é por mais ensino, mas é mais por mais arrependimento. Ele responde com a memória. Lembrar dói. Por que lembrar dói? Porque lembrar revela o momento exato em que a presença virou, em que a fé virou discurso. Precisamos de arrependimento que desorganiza. Que desorganiza essa identidade que construímos para ainda ser aceito.
Porque eu vejo um tempo de uma geração roubada do primeiro amor, sequestrada, amém, pelos momentos religiosos de encontro, aonde eu preciso construir uma identidade para ser aceita. Cadê a geração que se rendia a Deus com o primeiro amor? Ou seja, se entregava de uma forma a qual estava totalmente desnudada diante da presença de Deus. Cara, eu estou aqui, Deus. Oséias capítulo 6, versículo 4, ele fala sobre o amor como orvalho, que logo passa. Por quê? Porque não era algo que o povo estava se... Era só momentâneo, era um arrependimento momentâneo. Olha, Efraim não ajudar. O amor de vocês é como um orvalho que logo dissipa, ou seja, logo vai. É para o momento, não é um amor que gerou em você uma fidelidade. É momentâneo. Deus quer que a gente faça um caminho de volta de arrependimento, para que ele entenda que esse ano não é um ano da gente também se envolver emocionalmente com Ele, mas abraçar a palavra dele com amor. Porque o que Deus tem comigo e com você é uma aliança de fidelidade. E não pensa que você vai resgatar o amor de Deus fazendo coisa para Deus. Não é. Eu vou fazer um monte de coisa para Deus para ser aceito. Não adianta. Porque eu posso fazer um monte de coisa para Deus, queridos, ainda continuar com o coração rebelde. Lembra? A palavra de Deus disse: esse povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele está falando? De gente que vive momento com Deus. Ou seja, eu estou perto dele com a minha boca, mas o meu coração está distante dele. Esse já é um ponto essencial de alguém que esfriou o amor. Não precisa abrir Oséias capítulo 6, 4. E o Senhor respondeu: que farei, ó Efraim? Que vos farei ajudar? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que rapidamente vai evaporando. O problema de Israel nesse momento não era a falta de palavra, mas era a falta de permanência. O amor, que é como orvalho, emociona Deus. Eu até coloquei emociona, mas não é isso. Parece que Deus se deixou se emocionar, ou se deixa. É um amor que emociona por um instante, mas não sustenta uma aliança. O amor abandonado, ele ainda grita. Por que grita? Porque por mais que você esteja envolvido, amém, emocionalmente, ou apaixonadamente, ou com a sua paixão, ainda você diz que falta alguma coisa. Por que o amor abandonado grita? Porque o amor abandonado, ele tem maturidade. Ele sabe o que quer, sabe para onde está indo. Ele é sustentado não pelo trabalho, amém, mas por uma aliança, por um propósito. Então o amor abandonado, ainda grita, o amor que explica, como eu botei assim, ele vai aumentando, e é verdade. O problema não é a falta de fogo, é o excesso de justificativa. Mas enquanto houver a nossa rendição a esse primeiro amor, nós podemos voltar a arder como a gente ardia antes por Cristo. O retorno, também a esse primeiro amor não acontece pela culpa, mas pela revelação da graça. O coração só aquece novamente quando ele percebe que ainda é amado, não pelo desempenho, mas pela aliança. Eu gosto de construir isso aqui, sim. Eu disse assim, posso pegar de mim? Não peguei. Eu disse: Deus, como que eu mostro que eu te amo? Quando eu não digo nada para ti. Quando eu não estou dizendo nada para ti, que você está exalando alguma coisa. Quando eu não estou falando nada para ti, eu estou escutando o teu silêncio. Teu silêncio é posicionamento. Teu silêncio é denúncia de amor. Como que eu posso demonstrar, Pai, que eu estou contigo no ar? Então não fica se avaliando nas performances ou no desenvolvimento das suas palavras, mas na fidelidade silenciosa, uma obediência invisível. Está comigo aqui, irmão? Verdadeiro amor, através dessa fidelidade silenciosa, ele é denunciado pela obediência invisível. Agora a gente pega, não é aquela obediência que as pessoas veem, é aquela que os olhos não estão vendo, mas permanece.
Vou evitar olhar para esse lugar, vou evitar fazer isso, porque eu sei que isso desagrada meu Deus. Sabe o que é isso? Obediência silenciosa, um amor verdadeiro. Não alguém que tem uma sensação com Cristo, mas alguém que tem uma responsabilidade com uma aliança com Ele. O que Deus quer de mim e de você, queridos amigos, é que a gente tome um caminho de volta para saber o que nós temos com Ele. E vamos ter com Ele, não seja só sensação religiosa. Porque se o culto não ficar bom e não falar, eu continuo denunciando a minha aliança com Ele. Se Ele não te responder, eu continuo mostrando para Ele que Ele é meu Deus. Hoje a gente está vivendo um tempo, e eu tenho falado sobre isso, nós pregamos quarta-feira, eu disse sobre o ouvinte moderno. Já estou encerrando, irmão, eu estou encerrando. O ouvinte moderno, ele precisa de alguma coisa para os seus ouvidos. O ouvinte moderno é exatamente a pessoa que se apaixonou e nunca experimentou o amor. Ele está vivendo uma paixão do momento. Sabe quando que ele denuncia que ele não tem amor e paixão? Quando o cardápio aumenta. Você está aqui comigo? Glória a Deus, é a opção. Mano, toda vez que você botar Jesus na tua partilheira, ou no lugar da opção, ele nunca foi prioridade na tua vida, irmão. Ah, eu não sei se hoje eu vou no culto. Nem usa essa frase na mesma que você botar Deus. Cria temor, irmão, no teu coração. O culto, queridos, o culto não pode ser álibi. O culto não é um spa com a alma cansada, irmão. O culto adoece, sabe por quê? Porque ele alinhou o spa com uma alma cansada, não. O culto, queridos, também é uma denúncia de onde estamos com Ele. E quando recebemos uma palavra, também fortalece o nosso propósito. Porque sairemos daqui, este evangelho que opera aqui, opera na gestão da minha vida. Quando a pessoa vem e fala assim, pois é, eu vou ver, irmão, não usa Deus na mesma frase, eu vou ver. Porque o que você tem com Ele é emocional. Como que Ele pode estar no campo da opção se Ele é uma decisão? Então Ele nunca foi a decisão na tua vida. Nunca foi, querido, também o absoluto da tua vida. Nunca foi o centro. Ele saiu do eixo central. Quando que Ele sai do eixo central? Quando Ele não é uma prioridade, o que eu tenho para Ele é um sentimento domingo, não uma responsabilidade na segunda. Deixa eu só te falar uma coisa, preste atenção nesse tempo, Deus tem trazido no meu coração. Eu vou separar os emocionados daqueles que realmente me amam. Ele vai separar, queridos, amém, os emocionados. Não é tempo, esse não é o novo tempo, o novo ano dos emocionados, não. Para, irmão, os emocionados morrem na praia, irmão. É daqueles que abraçaram a aliança. É daqueles que entenderam o propósito. Que olharam para o sacrifício na cruz. E a cruz não é uma poesia para ser postada. É uma vida encarnada. É quando você diz assim, cara, Jesus morreu por mim. Eu devo sacrificar a minha vida em favor dele. Eu vou mudar a minha forma de pensar. Eu vou sacrificar a minha maneira humana de raciocinar as coisas. Cara, eu não quero convencer Deus de que eu estou certo. Eu quero entender o que Deus tem para mim. Se os planos são maiores, os pensamentos também são. Se a Bíblia fala que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, busca essa palavra, é mais dessa tua capacidade de raciocinar os limites da borda do teu conhecimento. É mais do que isso, Ele está dizendo infinitamente mais. Você está aqui construindo coisas, diz assim, isso que você constrói está dentro da tua capacidade humana, que eu deixei você pensar. Você está entendendo, Ian? É mais do que isso, de que você tem de planejamento. Ele está dizendo, eu mesmo te dei essa inteligência para você construir esse mundo que você quer. Eu faço além disso que você pensa. Infinitamente mais a sua capacidade de projetar. Como que a gente não vai abraçar a beleza do reino, com a vontade de Deus, com o amor denunciado por meio de uma fidelidade? Saber o que Ele tem para nós é melhor do que nós temos de capacidade de pensar.
Como, irmão? Esse tempo não é um tempo que eu quero me emocionar religiosamente com ele. É um tempo que diz a mim que eu quero que o meu amor e a minha fidelidade possa ser denunciado todo momento que eu ler a Bíblia. Eu postei algo interessante um tempo atrás. Bom, nós temos tudo para gente. Aqui, ou vai racha agora, Deus. Ou vai racha. Eu botei a foto do celular da Bíblia. E eu escrevi o quê? Aqui ninguém é perfeito. Quem é que terminou a leitura da Bíblia? Nem levanta a mão, irmão. Nem levanta a mão. Quem é que conseguiu terminar a leitura da Bíblia esse ano? Ai, nem sabia que tinha. Coloquei, e é uma verdade. É uma luta, uma guerra invisível, mas todo mundo vence. Quem é que pega a Bíblia no primeiro dia do ano e diz assim, cara, esse ano vai? E ao tempo, permite ser embriagado pelas janelas e abrimos e ficamos. E o dedo vai para cima, nunca gira a página, só empurra dentro. E a gente está aqui com respeito, dizendo que ama, não, você tem um tipo de sensação, de sentimento, porque amor é denunciado na fidelidade, no comprometimento, na entrega, na renúncia, no querer, no desejo. Eu não sou obrigado a fazer. Escuta aqui que eu vou te dizer, isso aqui é forte, para que você hoje entenda, você já está iniciando o ano entendendo se tudo que você tem com ele, queridos, amém, vai ser amor ou só emocionalismo. Se vai ser paixão, queridos, amém, ou se realmente vai ser uma aliança de fidelidade. Escuta aqui, se passar isso que você sente por ele, por algum momento da tua vida, o que você não teve em conta é converter o amor dele, você não teve em conta. Como assim não tem como, cara? Sabe por quê, Ian? Porque assim, quando eu oro, eu não oro porque eu preciso, eu oro porque eu amo. Você está aqui comigo? Olha como você está, amém, intercalando o amor que já esfriou. Por quê? Olha só como funciona. Por que você ora? Uma pergunta. Por que você ora? Porque você ora por quê? Porque a necessidade bateu na porta. Você ora porque a urgência bateu na tua porta. Você não ora porque você denuncia amor. Você ora porque você precisa. Qual foi a última vez que você orou porque você estava amando? Agora? Dá para acabar o culto agora. Qual foi a última vez que você disse, cara, quer saber? Hoje eu quero amar Deus. Ou por causa de só amar Ele? Não. Sabe quando a gente é empurrado para um lugar de oração? Quando a guerra vem. Quando a luta vem. E aqui vem uma coisa que Deus trouxe no meu coração muito forte. Sabe, Camila? Por que Deus às vezes não nos alivia? Porque talvez só na pressão a gente continue com Ele. Está aqui comigo, irmão? Sabe por que Deus não nos alivia, pastor Anderson, de certas coisas? Porque na pressão a gente mostra a intensidade que temos com Ele. Porque se Ele tirar a pressão e aliviar, a gente vê que o que nos aproximou de Deus foi o socorro e não o amor. Eu creio que nesse tempo, para esse tempo que está chegando, e para esses dias, Deus está levantando uma igreja apaixonada. E que a canção que nós vamos aqui, que a gente canta como um selo do meu coração, a gente não canta como poesia, mas na verdade como um selo do meu coração. Eu não quero amar Deus hoje, irmão, porque hoje a gente está falando de amor. Eu quero que a própria palavra de Deus me ensine a amar Ele de uma forma certa, para que eu não seja roubado por tudo aquilo que vai ser apresentado diante de mim. Davi tinha uma facilidade de se render diante de Deus. Sabe por quê? Porque Davi não era um cara apaixonado emocionalmente, ele era um cara que amava Jesus. Esse cara, eu te amo sempre. Não afaste de mim a tua presença, uma coisa eu peço, eu buscarei, que eu possa estar e aí encontre, irmão. Para o dia está dos teus atos, irmãos, não tem. Para e pensa a denúncia de quem ama. De quem ama. Tu vai passar o ano todo, os meses todos, os dias todos denunciando amor. Mesmo quando você não quer, você denuncia amor. E que por favor seja esse amor verdadeiro. Então que o abandono e o lembrar que não é uma ameaça, mas é um incômodo, a gente possa dizer assim, cara, se o Senhor está me pedindo para lembrar, se o Senhor está dizendo de abandono, se o Senhor está falando sobre esfriamento, eu preciso cuidar onde eu estou em Deus. Aonde eu estou em Deus? Eu creio numa igreja que ama, que está apaixonada, mesmo quando o silêncio se aparecer. E
que o Senhor, por meio da sua palavra, por meio da sua graça, que a graça vai contribuir a gente gestar esse amor que temos por Ele. Que a graça nos deu a capacidade de viver até hoje, e vai continuar dando a capacidade de viver até hoje. Ou seja, o dia de hoje está subido por uma graça, subido pelo Espírito de Deus. Que, Senhor, que a tua graça, bota a mão no teu coração aí, eu quero que você feche os olhos. Senhor, que a tua graça nessa noite possa nos conduzir ao teu verdadeiro amor. Que o nosso amor não sofra, Pai, nesse lugar de esfriamento. Se nos últimos tempos o amor esfria, nós não queremos entrar no processo de esfriamento, porque o Senhor se tornou uma opção. Não, o Senhor é uma decisão fixa, absoluta em nossa vida. O Senhor não é momentâneo em nós, Pai, Tu és a razão do nosso viver. Que o Senhor possa, por meio da sua graça, nos conduzir de uma forma saudável, a chamar de uma forma correta. Que a tua palavra possa, Senhor, nos ajudar a gestar, a nos disciplinar esse tipo de sentimento que temos com você, para que não seja momentâneo. Que a tua palavra possa nos atravessar, Senhor, possa nos levar a um abismo existencial, Senhor Deus, para que nós possamos entender que o que temos com você, Pai, não é passageiro, Senhor, é eterno. Que essas verdades possam ecoar em nosso coração, que nós possamos voltar a chorar, porque a tua palavra tem falado conosco, não um vídeo motivacional, não. Que a tua graça possa falar no nosso coração, que a tua palavra possa nos levar às lágrimas novamente, que nós possamos nos sentir constrangidos quando lemos a tua palavra, que eu não leio a tua palavra por obrigação, mas por desejo, por amor. Eu não vou obedecer mais por conveniência, Senhor. A obediência não é seletiva, Pai, não é opcional, Pai. É uma denúncia, é uma nova cultura. O teu reino veio para interromper coisa na minha vida, Deus. A tua verdade me mudou. Eu não tenho uma sensação religiosa contigo nos cultos. O que eu tenho com você é uma denúncia de propósito. É uma realidade, Senhor, Deus amado, que o Senhor me trouxe da tua verdade. Eu oro, Senhor, para que se aquele dia, Senhor, que nós tivemos, Pai, é a ideia absurda de querer te colocar na prateleira da escolha. Nós vamos saber que você não é uma opção no domingo, você é uma decisão na minha vida. Eu oro, Senhor, pelos momentos que eu cheguei somente na urgência diante de Ti, porque a partir de hoje, Senhor, eu não vou orar porque preciso, vou orar porque amo. Mesmo que a necessidade vai tentar interromper, Pai, minhas declarações de amor, eu vou dizer para você, Espírito Santo, eu quero orar porque eu te amo. Eu quero orar para que o meu amor e a minha aliança seja fortalecida com você. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.